Pai, é chegada a hora, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Olá, tudo bem? Hoje vamos continuar a nossa leitura em Romanos capítulo 4. Um capítulo também muito abençoado, nos fala profundamente da graça de Deus e da forma com que essa graça tem se expressado. Em Romanos capítulo 4, Paulo nos fala sobre o exemplo do nosso pai na fé, que é Abraão. Talvez você não conheça a história de Abraão, mas Abraão, ele vivia em Ur, uma cidade dos caldeus. Seria aproximadamente hoje onde é ali o Irã, o Iraque. E no momento em que ele vivia nessa cidade, vivia segundo os costumes daquela cidade, vivia com o pai, inclusive, nas proximidades do local onde morava o pai dele, os irmãos. E em determinado momento Deus falou para ele. Deus disse para ele, olha, sai do meio da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nessa terra eu te farei pai de multidões. Então ele saiu ali de Ur, da cidade de Ur, e ele foi buscar uma terra que Deus indicaria a ele. E essa terra é justamente hoje Israel. Ele foi até aquele local e houve uma grande caminhada até chegar a esse local. E Abraão, durante essa caminhada, ele teve muitas experiências com Deus. Ele conversou várias vezes com Deus. Da mesma forma que Deus fez com Abraão, ele também faz conosco. Ele tem uma promessa para cada um de nós e ele nos ajuda nessa caminhada. Ele conversa conosco nessa caminhada de forma que nós possamos chegar à nossa terra prometida. Abraão foi conduzido por Deus e durante essa caminhada ele muitas vezes perguntou para Deus, Deus, você me prometeu que eu seria pai de multidões, que eu teria uma descendência. Mas como eu terei descendente se eu já estou ficando velho e até agora minha esposa não me deu nenhum filho? Ele perguntou para Deus. Abraão era casado com Sara e o tempo se passava e Sara não engravidava. Houve inclusive um momento em que, para tentar apressar a promessa de Deus, Sara deu a sua escrava Agar a Abraão para que Abraão tivesse com Agar um filho. E ela realmente teve, chamado Ismael. Mas não era esse o filho da promessa, não era esse o filho que Deus havia prometido para ele. E depois de algum tempo, Abraão já com 100 anos de idade e Sara com 90. Talvez você pense, não, Abraão com 100 anos de idade, poxa, ele poderia ser uma pessoa ainda vigorosa e poderia, claro, ter filhos, isso não é impeditivo. Mas e uma mulher com 90 anos de idade? A gente já não pensa da mesma forma, né? Abraão, inclusive, admitiu que o corpo dele já não tinha mais vitalidade, que o corpo da sua esposa também já não tinha mais essa vitalidade. Mas ainda assim Deus cumpriu uma promessa com ele. Os anjos vieram até Abraão e disseram para ele, olha, eu te garanto que daqui a tanto tempo você terá um filho. Sara inclusive riu ali na tenda dela, como uma mulher de 90 anos de idade pode ter um filho? Mas é um fato, ela teve um filho e esse filho teve o nome de Isaac. Essa história toda, ela nos fala também sobre a graça de Deus. A graça de Deus não se limita às nossas limitações. A limitação dos nossos corpos, a limitação da nossa mente, a qualquer limitação que nós possamos ter. A graça de Deus supera todo o entendimento. É isso que a história de Abraão nos fala. Porque não haveria lógica em um casal com aquela idade ainda ter um filho. Mas o fato é que eles tiveram. E Abraão foi pai de grandes multidões. Porque talvez você pensasse, poxa, ele só teve 2 filhos. Um deles com a escrava e outro
com a sua esposa. Como ele poderia ser pai de multidões? O fato é que ele é pai de multidões. Através de Isaac, Abraão é pai de todos os judeus. Através de Ismael, ele é pai de todas as nações ali, árabes, né? Ele é pai de todos eles. Então são muitas nações que descendem de Abraão. Ele é pai de multidões. E tudo isso foi feito pela graça de Deus. Tudo isso foi feito porque Deus gratuitamente deu a Abraão esse título. Né? O nome dele, inclusive, era Abrão, pai de um povo. E depois o nome dele foi mudado para Abraão, pai de muitos povos, pai de muitas nações. Romanos 4, 18 a 21, nos diz o seguinte: Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito. Assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vitalidade. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Então, esses versículos aqui trazem verdades muito poderosas. Uma dessas verdades é a atitude que Abraão teve diante da promessa. Muitas vezes nós recebemos uma promessa de Deus e desfalecemos no caminho. Desfalecemos no caminho porque deixamos de conversar com Deus. E nós conversamos com Deus quando lemos a sua palavra. A palavra de Deus, inclusive, diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é importante nós percebermos isso. Se nós queremos ter uma fé forte, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus, não só na palavra, mas também no nosso momento de oração. No entanto, no nosso momento de oração, nós só conseguimos discernir a voz de Deus se nós conhecermos a sua palavra. Por isso eu tenho buscado te incentivar a ver esses vídeos, a se inscrever no canal, a colocar os teus comentários para nos ajudar futuramente a trazer vídeos que sejam mais interessantes para você. Mas na verdade o que transforma a tua vida não são esses vídeos, é a palavra de Deus. A palavra que é levada a partir do vídeo, a palavra que é trazida a você a partir da sua leitura da Bíblia, isso é o que vai fortalecer a tua fé. E quando nós temos uma fé fortalecida, essa fé gera em nós esperança. Muitas vezes nós cremos que esperança é o fato de nós estarmos aguardando algo incerto para o futuro, mas não é isso que é esperança. Esperança não é esperar algo incerto. Esperança é aguardar algo que já é certo. É aguardar algo que já existe. Isso é esperança. Nós estamos simplesmente esperando a promessa. Amém? E foi isso que Abraão fez. Ele teve esperança na promessa. Abraão foi tão fortalecido na sua fé pelas conversas que ele tinha com Deus, que depois que ele teve esse filho tão esperado, já com 100 anos de idade, Abraão teve Isaac. Então imagina como Isaac era precioso para Abraão. Mas o fato é que depois que Isaac tinha uma determinada idade, Deus novamente foi a Abraão e, conversando com Abraão, disse para ele: Abraão, eu quero que você suba ao monte e eu quero que você sacrifique o seu filho. Imagina só, depois de ter esperado tanto tempo por um filho, Deus pede a ele que sacrifique o seu filho. Muitas vezes, quando nós olhamos pela justiça dos homens, nós realmente começamos a olhar para Deus e dizer: Deus é injusto. Como é que Deus faz isso? Né?
permite que Abraão sofra durante tanto tempo esperando um filho. Quando finalmente ele recebe um filho, quando finalmente ele tem um filho nos seus braços, Deus vai e pede a ele que sacrifique o próprio filho. Por que Deus está pedindo isso? Na verdade, queridos, Deus não estava interessado na vida de Isaac, mas ele estava interessado em transformar a vida de Abraão. Ele estava interessado em preparar Abraão para a grande promessa que ele tinha, porque a promessa de Deus não era simplesmente dar a ele um descendente, mas dar a ele uma grande descendência. Porque além de Abraão ser o pai dos judeus, o pai dos árabes, Abraão também é nosso pai na fé. Então ele é pai de mais essa nação, a nação gentia, a nação daqueles que não são judeus, a nação daqueles que pela graça de Deus e pela rejeição dos judeus receberam também essa graça maravilhosa, essa graça abundante de Deus. Então é essa a mensagem que Deus quer nos passar. No momento em que Abraão estava no monte e no momento em que Abraão levantou a mão para sacrificar Isaac, Deus disse para ele: basta, eu não quero que você sacrifique o seu filho. E providenciou um cordeiro. Havia lá próximo um cordeiro. Abraão pegou aquele cordeiro e sacrificou aquele cordeiro para Deus. Mas Deus não poupou o próprio filho, poupou Isaac, mas não poupou o próprio filho para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.